Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, esposa do Espírito Santo, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, em preparação para o Natal do Senhor, ensinar como se faz uma boa confissão. Porque a confissão liberta do pecado. Já dizia o Salmo 31. Feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito, em cujo espírito não há falsidade. Enquanto eu me calava, meus ossos se consumiam, e eu gemia o dia inteiro. Pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão. Como pelo calor do verão ia secando o meu vigor. Revelei-te o meu pecado, o meu erro não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas, e tu perdoaste a malícia do meu pecado. Por isso, a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não o poderão atingir. Este salmo canta a felicidade de alguém que foi perdoado mediante a confissão. Mas no Antigo Testamento, a confissão ainda não era sacramental. Hoje, a confissão é um dos 7 sacramentos. É o sacramento que perdoa os pecados cometidos após o batismo. A confissão foi instituída por Jesus, quando soprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Na verdade, quem perdoa é Deus, mas Deus perdoa por meio do sacerdote. Você pode dizer que quem escreve no quadro é o professor. Sim, mas ele escreve por meio do giz. Não está errado dizer que o giz escreve, mas ele sempre escreve guiado, conduzido pela mão do professor. Assim, não está errado dizer que o padre perdoa pecados, mas perdoa em nome de Deus. E Deus perdoa pecados, perdoa através da igreja. Esta foi a vontade dele. Antigamente, o sacramento da confissão ou penitência era muito restrito. Iam confessar-se aqueles que se sentiam culpados de pecado grave após o batismo. Mas, após o batismo, o pecado grave era uma coisa, digamos, impensável. Depois de ter passado tanto tempo de preparação com aqueles rituais de catecumenato, depois de ter se banhado na fonte batismal, na vigília pascal, de ter andado uma semana com uma roupa branca, de ter recebido aquela vela acesa, como é que alguém poderia ser louco, pensavam os cristãos,
de voltar à lama, de voltar às trevas, de voltar ao homem velho. Então, mas isso podia acontecer. Podia acontecer, e se acontecesse, era uma coisa trágica. Os maiores pecados da antiguidade, conhecidos e considerados gravíssimos, eram o homicídio, entre eles o aborto, o adultério, ou seja, qualquer pecado contra a castidade, e a apostasia, que é a mudança da religião verdadeira, que é a cristã, para a religião falsa. Esse pecado se tornou, infelizmente, comum em épocas de perseguição, quando era preciso dar a vida pela fé. Algumas pessoas fracas acabavam sacrificando aos ídolos, apostatando para manter-se vivos nesta vida mortal. Então, a confissão era feita para quem cometiam pecados graves, a absolvição era dada depois de uma penitência rigorosa, que durava, digamos, meses, anos. Enquanto a pessoa fazia essa penitência, ela ficava num lugar separado da assembleia, chorando, enquanto os outros rezavam por ela. A penitência era proporcional ao pecado que a pessoa havia cometido, e depois ela era readmitida à igreja, à comunhão com a igreja, na vigília pascal, a mesma ocasião em que eram batizados os adultos. Os que depois do batismo haviam cometido um pecado grave também eram reconciliados naquela mesma noite da vigília pascal. E havia o costume de se dar esta absolvição uma única vez. Interessante, hein? Se a pessoa cometesse duas vezes um pecado mortal, a igreja não a condenava ao inferno, mas não dava uma segunda vez este sacramento. Essa pessoa era deixada à misericórdia divina. Note-se que a igreja, no início, tinha uma disciplina bem diferente da nossa. Hoje, não só você deve se confessar várias vezes durante a vida, e a igreja prescreveu um mínimo, pelo menos uma vez por ano, e isso já na Idade Média, já desde um concílio de Latrão. Hoje nós temos como um dos mandamentos da igreja confessar-se uma vez por ano, para que você possa fazer a lavagem de sua alma. Antigamente, a confissão era coisa excepcional, agora ela é geral. Antes ela era para pecados graves, hoje nós confessamos os graves, mas a igreja também nos convida a confessar os veniais, para fazer uma limpeza completa. Note-se que quando se fala de voltar às origens, parece que nas origens tudo era melhor. E agora as coisas foram se deteriorando. Nem sempre o Espírito Santo vai alimentando a igreja, vai iluminando, esclarecendo e vai fazendo com que certas coisas melhorem. Antigamente, no tempo dos monges do deserto, não era costume haver o Santíssimo Sacramento entre eles para adoração. Isso é uma coisa relativamente recente na bimilenária história da Igreja. Recente, mas não foi uma ruptura, foi um florescimento, um desabrochar. Porque a Eucaristia não é apenas sacrifício e sacramento, ela é também presença. Se hoje nós temos uma quantidade muito grande de almas eucarísticas que vivem adorando Jesus no sacrário, é uma coisa nova e é uma coisa boa. E se hoje o padre passa muitas horas na fila de confissão, no início do cristianismo isso era impensável.
porque quem absolvia não era o padre, era o bispo, e era só para pecados gravíssimos, era só uma vez na vida. Melhorou, e melhorou muito, louvado seja Deus. Foi o Espírito Santo quem guiou a igreja para atender às necessidades do povo, a fraqueza humana, a condescender diante dos pecados. E hoje nós temos a confissão como um sacramento maravilhoso, pérola da Igreja Católica, tesouro escondido, encontrado por poucos, valorizado por muito poucos, frequentado ainda por poucos. Uma boa confissão faz com que a nossa alma se torne mais branca do que a neve. São palavras do Salmo 50, um salmo penitencial de Davi. Aspergi-me, serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. E para nos prepararmos para o Natal do Senhor, devemos fazer com que a gruta em que ele vai nascer esteja muito bem fofinha, cheirosa e limpa. Vamos limpar o nosso coração então, fazendo uma boa confissão? Uma boa confissão começa por um bom exame de consciência. Um exame de consciência é lembrar-se dos pecados que você eventualmente cometeu, confrontando a sua vida com os mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja. Depois que você faz um bom exame de consciência, você se arrepende. Essa dor se chama contrição, se for uma dor perfeita, por amor a Deus. Esta dor se chama atrição, se for uma dor imperfeita, por temor do inferno, dos castigos divinos. É uma contrição imperfeita, mas ela ainda já é suficiente para se fazer uma boa confissão. Melhor, evidentemente, é a contrição. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Essa é a contrição perfeita. Pesa-me também por ter perdido o céu e merecido o inferno. Esta é a contrição imperfeita. Tá? Agora, depois que você está arrependido, você tem que fazer um propósito. O propósito de não mais pecar. Não é a garantia de que você não vai pecar, porque você não sabe o futuro, nem sequer você conhece se você vai cometer os pecados que agora está prometendo não cometer. Mas o importante é que neste momento você tenha ódio de tais pecados, você não queira, deteste, e esteja disposto a não pecar, a evitar as ocasiões próximas de pecar e a fazer penitência pelos pecados que você já cometeu. Se você de fato está arrependido, você não vai apenas fazer um propósito sentimental de não pecar. Você vai tomar as precauções. Se você é alcoólatra habitual, sempre se embriagou, está arrependido da embriaguez, você não vai apenas prometer que não vai se embriagar. Você vai fazer o propósito de se afastar dos bares, de se afastar de outros que foram seus colegas de embriaguez. Vai se afastar de coisas, de pessoas que vão levar você ao pecado. Se você já pecou por adultério, você não apenas vai dizer que não vai mais adulterar, você vai se afastar daquela pessoa que foi cúmplice de adultério. E o afastamento tem que ser total. Se o teu olho te serve de escândalo, arranca-o. Se tua mão te serve de tropeço, corta. É com esse propósito que você pode fazer uma boa confissão. Aí você conta ao padre, você acusa, você se acusa. A acusação é algo da confissão que deu origem ao sacramento. Uma das coisas que se faz no sacramento é acusar-se ou confessar-se.
Este ato de confessar passou a significar o sacramento inteiro. Você confessa. O que você é obrigado a confessar? Todos os pecados mortais ainda não confessados. E os pecados mortais discriminados quanto ao número, quantas vezes, a espécie, o tipo de pecado e as circunstâncias que mudam a espécie. E os pecados veniais eu não posso contar? Pode. A igreja recomenda que você conte, apenas não é obrigatório. Obrigatórios são os pecados mortais, todos eles, discriminados quanto ao número, a espécie e as circunstâncias que mudam a espécie. Depois o padre dá uns bons conselhos para você, de acordo com aquilo que você está sofrendo de tentações, de ocasiões a que você está se expondo, de falta de oração da sua vida, e você humildemente ouve. Depois o padre prescreve uma penitência, que isso se chama satisfação, que é uma obra para reparar o dano que você causou pelo seu pecado. Esta obra pode ser uma oração, pode ser um ato de caridade, pode ser um jejum, pode ser a leitura de alguma obra espiritual. O padre pode prescrever qualquer obra que sirva para expiar a pena temporal do seu pecado, ao menos em parte. Mas a confissão só terá valor se o padre absolver. E o padre absolve com estas palavras: eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Antes desta fórmula, o padre costuma recitar uma outra, muito bonita. Preste atenção. Deus Pai de misericórdia é a primeira pessoa, que pela morte e ressurreição de seu Filho é a segunda pessoa, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo, terceira pessoa, para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Bonito, né? Perdão e paz são os dois efeitos de uma reconciliação com Deus. E eu te absolvo de teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o padre pode ainda fazer uma outra fórmula depois desta: a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, os méritos da Virgem Maria e de todos os santos, tudo que fizeres de bem e suportares de mal, sirva de remédio para os teus pecados, aumento da graça e prêmio da vida eterna. Amém. E se você tiver deixar de contar algum pecado mortal por vergonha ou por medo, neste caso a confissão inteira não vale. E você ainda comete um novo pecado, que é um pecado de sacrilégio. Se você tinha 10 pecados mortais, contou 9, mas teve vergonha de contar um, aqueles 9 não foram perdoados. E você saiu da confissão com mais um pecado, que foi o sacrilégio de abusar de um sacramento. Se você, portanto, não tem coragem de contar todos os pecados, não vá se aproximar da confissão. Confissão é tudo ou nada, a gente não brinca com ela, certo? Ela é um tesouro, mas é um tesouro também que pode servir para a nossa condenação, se nós brincarmos. É como a Eucaristia. A Eucaristia, dependendo do modo como eu recebo, pode servir de sustento e remédio, mas também pode servir de juízo e condenação. Claro que o padre está lá só para absolver, mas nem sempre o padre pode, porque ele encontra pessoas que não estão bem dispostas a isso. Padre, e se depois de me confessar, eu me lembrar que esqueci de contar um pecado mortal? Nesse caso, se você não contou nem por vergonha nem por medo, mas só por esquecimento, fique tranquilo. A confissão valeu, aqueles pecados foram perdoados, você só deve na próxima confissão contar aqueles que você esqueceu, tá?
Então, isso às vezes acontece com pessoas que passaram muitos anos sem se confessar, vão fazer uma confissão depois, nossa, como é que esqueci de contar aquilo, né? Não se preocupa, conta depois de outra confissão, e Deus leva em conta a nossa perda involuntária de memória. Nossa memória nem sempre funciona quando a gente quer que ela funcione, e Deus entende isso. Mas quando é que um pecado é mortal? Para um pecado ser mortal, são necessárias 3 condições: matéria grave, total conhecimento do que se está fazendo e um total consentimento da vontade. Furtar é um ato que tem matéria grave? Depende do objeto furtado. Se você vai furtar uma quantia valiosa, né, uma joia que vale alguns milhões de reais, a matéria é grave. Mas se você vai furtar uma folha de papel em branco para você escrever, você poderia pedir à pessoa, mas você preferiu não pedir, preferiu apanhar sem pedir licença. Isso é um furto. Você fez isso deliberadamente, mas como a matéria é leve, o pecado não é grave, é um pecado venial. Furtar admite grandiosidade ou pequenez de matéria, depende do objeto furtado. Mas se o pecado for contra a castidade, a matéria é sempre grave. Por quê? A matéria de um pecado contra a castidade é ou o meu corpo ou o corpo alheio, o corpo de outra pessoa. Mas o nosso corpo, diz a Bíblia, diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, é templo do Espírito Santo. Diz o mesmo São Paulo na mesma carta que este corpo foi comprado por um alto preço, que é Jesus. Que Jesus é que pagou este alto preço, e esse preço foi o seu sangue, de modo que nós não pertencemos a nós mesmos e devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Então, como o nosso corpo vale muito, pelo preço com que ele foi comprado, o sangue de Cristo, e pelo hóspede que nele habita, que é o Espírito Santo, um pecado contra a castidade sempre terá matéria grave. Mas será então que ele vai ser sempre mortal? Depende. Se além da matéria grave, você cometê-lo com total conhecimento, você souber mesmo o que está fazendo, e total consentimento, você querer totalmente, sem vacilar, o pecado é mortal. Pode dar um exemplo? Posso. O exemplo que eu dou, eu sempre repito nas aulas de catequese, para ilustrar os 3 tipos de pecado mortal. Os 3 tipos, ilustrar o pecado mortal, o pecado venial e alguma coisa que nem sequer é pecado, é apenas uma tentação. Vamos imaginar que houvesse um rapaz, um jovem chamado João, que foi comprar jornais. Comprar jornais não é pecado. Só que quando ele se aproximou da banca de jornais, ele, sem querer, olhou para uma revista imoral com uma capa imoral exposta. E ao olhar para aquela imagem, ele teve o desejo de continuar olhando. Esse desejo de pecar ainda não é pecado, chama-se tentação. Tentação é um convite ao pecado. Jesus foi tentado 3 vezes, mas ele venceu as 3 tentações. João estava em estado de graça. Quando ele percebeu aquilo, imediatamente ele desviou os olhos, fez uma oração de desagravo a Nosso Senhor, comprou os jornais e foi embora. Que tipo de pecado João cometeu? Venial ou mortal? Nenhum. Ele sofreu a tentação, mas ele não consentiu. Aliás, ele se santificou, porque quando você vence uma tentação, você se torna mais santo. Um segundo jovem chamado Pedro aproximou-se também da banca de jornais e, sem querer, como João, olhou para a mesma revista e sentiu, como João, o desejo de continuar olhando, ou seja, sofreu uma tentação, que não é pecado ainda, é um convite ao pecado. Mas Pedro, ao contrário de João, não desviou os olhos imediatamente. Ele permaneceu algum tempo pequeno, olhando para aquela capa de revista, mas
Depois ele desviou e disse: nossa, que coisa que eu fiz. Por que eu fui olhar para isso? E ele fez um ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo com a vossa graça nunca mais tornar a pecar. Meu Jesus, misericórdia. O pecado que Pedro cometeu foi um pecado venial. Por quê? A matéria é grave. Pecado contra a castidade é sempre grave. Mas faltou um total conhecimento do que ele estava fazendo. Ele foi apanhado de surpresa e ficou só algum tempo pequeno, sem saber exatamente o que estava fazendo, olhando para a revista. E faltou também um total consentimento, porque ele não consentiu totalmente, né? Logo depois ele desviou os olhos e se arrependeu. Então esse pecado foi venial. Um terceiro jovem, chamado Alfeu, aproxima-se também da mesma banca de jornais, e desta vez ele também tem a mesma tentação de continuar olhando para a revista. Ele olhou acidentalmente para ela, como os dois primeiros jovens. Tem a tentação de olhar. A tentação é um convite ao pecado. Porém, ao contrário de João, que desviou imediatamente, ao contrário de Pedro, que vacilou um pouco antes de desviar o olhar, Alfeu não desvia. Começa a olhar sem querer e continua a olhar por querer. Ele sabe o que está fazendo, quer fazer e continua fazendo. O pecado de Alfeu foi mortal. Matéria grave, total conhecimento e total consentimento. Mas, padre, ele só olhou. Sim, ele só olhou. Se alguém olhar com mau desejo, já cometeu adultério em seu coração. Palavras de Jesus. Um adultério pode se cometer com o olhar. Mas, padre, só olhando, ele pode perder a graça santificante? Se a matéria é grave, se o conhecimento é total e o consentimento é total, sim. O que quer dizer perder a graça santificante, padre? Quer dizer romper a sua vida, a ligação vital com Cristo. É você tornar um ramo que não está mais ligado à seiva da videira. É você se tornar um membro morto de Cristo, porque em você não circula mais a vida da graça. Mas, padre, uma pessoa assim é um cadáver ambulante? Sim. Uma pessoa em pecado mortal, ela não tem em si a vida de Deus. E se ela morrer nesse estado, ela vai para onde já está, ou seja, para o inferno. Porque o inferno é um estado que já começa aqui na terra com a alma em pecado mortal. Eu falei, queridos irmãos, de um pecado feito por alguém que olhou para uma capa de revista exposta em uma banca de jornais. Eu não falei de outras coisas, como, por exemplo, você assistir habitualmente, com perdão da palavra, novelas de televisão. Ou filmes que estão cheios de imoralidade. Você sabe disso. E mesmo assim você assiste. Com a melhor das intenções, porque de boas intenções, diz o ditado, o inferno está cheio. Você assiste para se instruir, para tirar o que é bom e jogar fora o que é mal. Se você sabe que aquilo lá é mal e mesmo assim você assiste, por que você assiste? A culpa pertence aos atores e aos espectadores. Então esse é um pecado mortal. Eu fiz isso para você entender o que é um pecado mortal. Ele tem que ter matéria grave. Os pecados mortais mais comuns, além dos pecados contra a castidade, são os pecados contra a vida, que seria o homicídio, o aborto, o suicídio, a lesão corporal grave, as inimizades e ódios profundos e os rancores horrorosos, né? Pecados mortais seriam também uma calúnia, em que uma mentira você faz com a intenção de prejudicar alguém. Pecado mortal seria um roubo, mas um roubo de uma quantia considerável, né? Valiosa. Tudo isso são pecados mortais.
Pecado mortal é você faltar à missa, porque a missa, além de ser um direito, ela é um dever. Não precisaria ser um dever, bastaria que nós fôssemos espontaneamente. Mas a igreja, que é a mãe, se viu obrigada a nos obrigar a fazer algo tão prazeroso como ir à Santa Missa, né? Faltar à missa aos domingos, deixar de comungar uma vez por ano, hein? Deixar de confessar uma vez por ano, deixar de dar o dízimo para socorrer a sua... Mas, veja, os pecados que são graves, a gente tem que contar quanto ao número. Você faltou à missa? Quantas vezes foi? Você veio contar que praticou um aborto. Tá bom. O padre pensa que foi um só. Se foram 2, avisa. Tem que dizer o número, né? Vamos agora, então, tentar ensinar vocês a fazer uma boa confissão. Uma coisa que não interessa fazer na confissão é encher de palavras inúteis. Quer uma acusação que diz tudo e nada ao mesmo tempo? Padre, eu me acuso de que não amei a Deus o quanto ele merece ser amado. Mas nem os anjos amam a Deus como ele merece ser amado. Até agora você falou tudo e nada ao mesmo tempo. Essa parte você poderia ter poupado, porque ela não significa nada. Que pecado você cometeu? Ah, padre, não fique falando coisas, tentando rodear o pecado. Vá direto no centro dele e diga fatos, em vez de dizer apenas qualidades. Eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu sou mau. Eu sei que você é tudo isso, mas diga-me, qual foi o ato de egoísmo que você cometeu? Olha, eu deixei de repartir uma comida com um pobre. Ah, ele me pediu e eu não tive coragem de dar um pedaço para ele. Qual foi o tipo de orgulho? A pessoa me ofendeu e eu não quis perdoá-la. Agora você está me contando fatos. Qual foi o tipo de preguiça? Ah, padre, eu queria ter acordado cedo para ir à missa, mas eu fiquei com preguiça e fiquei dormindo mais tempo. A confissão boa é composta de fatos, acontecimentos, mais do que de qualidades. Quando você conta muitas coisas daquilo que você é, o padre não consegue entender bem o que você fez, porque é pelas obras que o padre conhece a sua alma. Padre, eu tive distração durante a missa. A pergunta fundamental foi por querer ou sem querer? Não, padre, foi sem querer. Louvado seja Deus, isso não foi pecado. Não, padre, foi por querer pelo menos 2 vezes. Agora o padre está entendendo o estado da sua alma. Padre, foi sem querer, sim, mas se eu tivesse me esforçado mais, eu teria evitado. Ah, então foi semi-involuntário. Eu não me concentrei tanto para evitar aquela distração. Essas coisas são importantes para o padre avaliar o estado da alma. Mas vamos dizer que alguém chegasse a um padre dizendo: padre, eu cometi um pecado contra a castidade. O padre, que não é mágico nem tem bola de cristal, ele pode imaginar que o pecado que a pessoa cometeu foi um pecado de uma espécie qualquer. Mas pode ser de uma outra espécie totalmente diferente. Porque a pessoa não disse qual é a espécie, disse só o gênero. Pecado contra a castidade é como o Oceano Pacífico. Em qual lugar do Oceano Pacífico você está? Então, de acordo com as circunstâncias, você vai mudando a espécie. O pecado contra a castidade, você cometeu sozinho ou acompanhado? Se foi sozinho, chama-se masturbação. É um pecado contra a natureza. Um pecado solitário contra a sacralidade do seu próprio corpo. Não foi sozinho, foi acompanhado. Acompanhado de quê? De um animal? Se foi de um animal,
chama-se bestialidade. É um pecado contra a natureza gravíssimo, mais grave de todos. Mais grave até do que o homossexualismo, porque ele não respeita sequer a espécie. Não, foi acompanhado, mas não de um animal, foi de uma pessoa. Ótimo, acompanhado de uma pessoa. Esse pecado que você fez acompanhado de uma outra pessoa, foi do mesmo sexo ou do outro sexo? Se foi do mesmo sexo, 2 homens ou 2 mulheres, o pecado se chama homossexualismo. Homo não vem de homem, homo vem de igual. Se foi 2 homens, os 2 se chamam pederastas, e o pecado é pederastia. Se são 2 mulheres, as 2 se chamam lésbicas, e o pecado é lesbianismo. São pecados muito graves contra a natureza. Não, padre, foi com a pessoa do outro sexo. Tá, mas o padre ainda não descobriu qual é a espécie do pecado. Porque essa pessoa do outro sexo é solteira ou é casada? Se ela for solteira e você, penitente, também for solteiro, entre você e ela houve um pecado chamado fornicação. Fornicação é a união conjugal praticada entre 2 solteiros. O corpo de um não pertence ao outro, os 2 não são casados. Eles fornicaram. A fornicação é um pecado contra a razão. Ao passo que o homossexualismo é um pecado contra a natureza. Além de contrariar a razão, ele contraria a natureza. A fornicação é um ato natural, praticado na hora errada, antes do matrimônio. O homossexualismo é um pecado antinatural. Ele não é pecado por causa da hora em que ele é praticado, mas em si mesmo ele é contra a natureza. Não, padre, a pessoa com que eu cometi esse pecado, ela era casada. Não, se ela era casada e você não é casado com tal pessoa, então entre você e ela houve um pecado de adultério. O adultério é mais grave que a fornicação. Ele tem toda a malícia da fornicação e mais ainda a malícia da traição a um cônjuge, a um terceiro que está sendo traído aí. Veja como só por contar circunstâncias, você muda a espécie do pecado. Se o pecado foi cometido por uma pessoa consagrada a Deus pelo celibato, o pecado se chama sacrilégio, sim? Se foi cometido com alguém da mesma família, o pecado se chama incesto. Padre, tem que contar o nome da pessoa? Não, nem o padre pode perguntar. Mas tem que dizer que foi com alguém da família. Tem que dizer, olha, esse pecado eu cometi com a irmã, com a minha irmã, com meu irmão, ou com meu pai, ou com meu filho, sei lá. Para o padre entender que o pecado foi dessa espécie e não de outra. Porque o padre, como juiz, ele tem que conhecer a causa para poder emitir a sentença. Não precisa dizer circunstâncias que não vão alterar a espécie. O dia em que foi cometido, a hora, o lugar, não precisa de nada disso. O padre está interessado na espécie do pecado. No que aconteceu antes, depois, não precisa. Você está gastando um tempo muito grande. Às vezes, as pessoas que estão esperando na fila da confissão, enquanto você está contando coisas que não são matérias de confissão, e você não está concentrando a sua alma no essencial. Você começa pelo pecado maior. Na sujeira, todos nós sabemos, a gente tira primeiro a sujeira grossa. Grossa. Depois que ela saiu, se é que ela já saiu, né? Demora a sair, tira. Acabou toda grossa, vamos tirar a fina agora. A fina a gente tira com ferramentas mais delicadas. Mas não tem sentido você contar ao padre pecados leves, semelhantes a grãos de poeira. De repente, no final da confissão, você conta uma montanha. Que é isso? Ah, pai, eu estava com vergonha. Vergonha? Você teve vergonha de pecar?
Por que agora tem vergonha de confessar? Começa pela montanha. Começa para aquilo que a gente tem que arrancar. Depois você conta as menores, as menorzinhas. Uma confissão, ela nos traz tanta alegria que eu fico imaginando o que seria de mim, padre, se eu não tivesse este sacramento. Pela confissão, eu me humilho diante de um homem como eu, porque eu, padre, eu tenho que me confessar com outro padre. Dificilmente eu vou encontrar um bispo que queira me atender em confissão. É muito difícil. Geralmente é um padre, e cada vez que eu me torno mais velho em idade, os padres com que eu me confesso tendem a ser mais novos que eu. É difícil encontrar um padre mais velho que eu, está cada vez mais difícil. Essa humilhação é boa. Ajoelhar-se diante de alguém que é como você, da mesma carne, que tem fraquezas como você tem, que tem menos idade que você, mas que tem autoridade, em nome de Deus, de perdoar os pecados. E como a confissão serve para a gente limpar os veniais, ela faz com que a gente se previna para nunca mais, nunca cometer um pecado mortal. A confissão é algo que nos traz uma vigilância contínua sobre nós mesmos. Demorar muito tempo a confessar pode trazer dois prejuízos. Ou você se esquece do pecado, ou você se acostuma com ele. E há pessoas que, por passar muito tempo longe do confessionário, padre, eu não me lembro, acho que eu não pequei nada, não cometi nenhum pecado. Na verdade, a pessoa cometeu, mas ela já não se lembra mais, ela já nem considera pecado aquilo que ela está acostumada a cometer. Quem olha para uma parede cinzenta pode pensar que ela já nasceu assim, mas ela ficou cinzenta pela sujeira. Você pensa que a sua alma sempre foi dessa cor? Não. Ela se tornou assim pelos seus pecados. Você nem sua consciência nem mais te acusa. Você se acostumou tanto a falar mal dos outros, a recusar um benefício, a recusar fazer um benefício, a um pedido de perdão, a responder mal a quem te faz mal, a dizer uma pequena mentira. Sua consciência nem mais acusa você. Você tem que fazer uma limpeza mais profunda. Passa um removedor daqueles que vai... Tem que fazer um bom exame de consciência. Mas não há nenhum pecado que seja irremissível. Deus só não perdoa os pecados quando a alma não está disposta a ser perdoada. E ela não está disposta, ou porque ela não quer contar, ou porque ela não quer deixar de tornar a cometer, ou porque ela quer enganar a si mesma. Ela acha que não vai cometer, embora vá se aproximar sempre das ocasiões. Não vou me queimar, padre, mas eu vou me aproximar do fogo. Não vou me molhar, padre, mas eu vou entrar na chuva. Eu não vou me sujar, padre, mas eu vou mergulhar na lama. Com a confissão não se brinca, certo? A gente não pode fazer isso. A penitência ou satisfação, o padre é obrigado a dar. O padre não tem o direito de não dar penitência. Ele pode dar até uma penitência pequenininha, mas ele tem que dar. Mas você, penitente, pode pedir ao padre que dê uma penitência maior. Se verificar que a sua está muito pequena em comparação com o seu pecado, que dê uma grande, que tenha maior possibilidade de expiar a falta que você cometeu, as penas temporais que você terá que pagar ou aqui ou no purgatório, na verdade. Então, uma boa confissão, ela é feita com confiança na misericórdia de Deus, com arrependimento dos seus pecados, com o propósito de não pecar e de evitar as ocasiões próximas de pecar, e também com reverência,
sem abusar da misericórdia, sem pensar, Deus é tão bom que eu nem preciso me arrepender direito, Ele já me perdoa. Não é assim, não. Abusar da misericórdia de Deus é um pecado gravíssimo. A presunção de salvar-se sem merecimentos é um pecado contra o Espírito Santo, como também é pecado contra o Espírito Santo desesperar-se da própria salvação. Tudo isso são maravilhas que a Igreja Católica tem, e só a Igreja Católica. Porque Deus a instituiu sobre a rocha, sobre Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim disse nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos, portanto, uma boa confissão neste tempo que antecede o Natal, para que o nosso coração seja um lugar apropriado para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos o nosso, né? Tanta gente já está preparando a embriaguez do Natal, as orgias do Natal. Pelo menos é em nós que Ele encontre um consolo, um abrigo. Padre, eu ouvi tudo que você falou, só que isso não serve nada para mim. Como assim? Vou explicar, Padre. Eu não posso nem me confessar. Como? É que eu vivo em estados de pecado e não consigo sair dele. O que eu faço, Padre? Olha, se você tem essa dor, significa que Deus já moveu o seu coração. Se você sente o desejo de comungar e sabe que não pode, se você tem desejo de confessar, chega ao confessionário e diz, olha, Padre, infelizmente eu não consigo evitar de sair desse estado de pecado, mas eu quereria. Se você chora por causa disso, eu só peço uma coisa, não se afaste da igreja. Vá à Santa Missa, chorando por não poder comungar. Chore. E se não chorar, peça o dom das lágrimas. Peça perdão pelos seus pecados. Não desista da misericórdia de Deus. Faça todo o bem que você puder fazer, mesmo prevendo que vai fazer o mal também. Não entendi, Padre. Se você, por exemplo, pensa assim, para que eu vou me vestir decentemente, se daqui a pouco eu sei que eu vou me entregar à prostituição? Vista-se decentemente. Mas, Padre, isso é uma hipocrisia. Não, não é não. Não é não. Isto é um esforço que você está fazendo para sair de um pecado que você ainda não consegue, mas você está tentando. E Deus leva isso em conta. Mas, Padre, isso aí já é uma coisa que me dá méritos? Não dá mérito nenhum. Mas já pode preparar a sua alma para o pique da confissão. Se você, por exemplo, sabe que vive em segunda união, ou seja, vive em adultério. Adultério. Quem repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério. E se a mulher repudia o marido e casa com outro, comete adultério. Jesus deixou bem claro isso. E agora? Padre, eu não consigo me separar dela. Ou dele. Porque ela é tão boa, porque ele é maravilhoso. Veja, aí você começa a ver as qualidades que o cúmplice ou a cúmplice tem, em comparação com as desqualidades ou os defeitos do seu verdadeiro cônjuge, marido ou mulher. Parece que o pecado ele é mais satisfatório. E você não consegue deixar essa pessoa. Lembre-se de uma coisa, o amor se prova pelo sacrifício. Se aquela pessoa com quem você está pecando quiser o bem de você, se ela não quiser ir com você para o inferno, ela será a primeira a dizer, vamos nos separar. Porque isso é uma prova de amor. Mas, Padre, ainda não tenho força. Tá bom, não tem força, mas não deixe de rezar. Reze todos os dias. Reze aquelas 3 Ave Marias que eu rezo sempre no início de cada programa. Reze essa aí com você. Reze o terço, faça obras de misericórdia, pratique esmolas, faça tudo que você puder fazer
E acredite, Deus não vai deixar você muito tempo em pecado. Quem fica no pecado um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, não é apenas porque pecou, é porque deixou de rezar, é porque deixou de ir à missa, é porque deixou de chorar e derramar lágrimas, deixou de rezar uma oração pequenininha como essa que eu rezo cada dia com vocês. Porque se você é perseverante em uma prática piedosa mínima, Nossa Senhora faz o resto. O segredo do demônio é afastar você de tudo. E saiba que é fácil para ele afastar de tudo. Ele começa a mostrar para você, olha, você é mau, olha o que você fez, você não merece, né? Aí você agora diz, poxa, já que eu não mereço, não vou fazer nem aquilo que eu poderia fazer, eu vou fazer. Vou fazer agora tudo de mal. Aí você cai na tentação do desânimo, que é a tentação mais perigosa do maligno, porque leva você a entregar de bandeja tudo para ele. Não faça isso. Mesmo que pareça que você já perdeu a batalha, não entregue os pontos. Mesmo que pareça que a oração é inútil, reze. Mesmo que pareça que você está sendo um hipócrita, implorando a intervenção de Nossa Senhora e dos seus da guarda, implore. Porque Deus quer valer-se de tudo para a sua salvação. Se não fosse o desânimo, se não fosse essa ferramenta tão eficaz, o demônio teria poucas armas para nos levar à condenação eterna. O desânimo é o grande causador. Não brinquemos com a graça e com as ocasiões da graça. Façamos todo o bem que nós pudermos em qualquer estado, mesmo que seja estado de pecado mortal. Porque a misericórdia de Deus é infinita e ela vai fazer você sair do pecado. Lembre-se, a misericórdia de Deus não vai mentir. Ela não vai dizer, você que está em segunda união, você não é adúltero, não. Você está em amor com uma segunda pessoa, melhor que a primeira. Deus entende. Jesus não vai falar isso, não. De jeito nenhum. E se um padre falasse, estaria mentindo. Jesus vai dizer toda a verdade, mas ele vai dar força para, a partir da verdade, você se libertar do pecado. Certo? É isso que eu quero dizer para vocês. Alegria. Alegria porque nasceu para nós um menino. Por nossa causa, ele veio e se fez homem. E se entregou como vítima de expiação pelos nossos pecados. Mais ele quer perdoar do que nós sermos perdoados. Mas ele é luz, ele é verdade. Ele não nos engana com as trevas. É esta luz que nós devemos, é desta luz que nos devemos aproximar nestes tempos de Natal que se aproximam. Vamos rezar um pouquinho para agradecer a Deus. Vamos dar a bênção final, né? Antes da bênção final. Bom que eu me lembrei. Eu tenho que fazer o convite a vocês de no dia 28, terça-feira, 28 de dezembro, ir às 9 horas da manhã, na entrada da Catedral do Bom Jesus, iniciar a Marcha dos Santos Inocentes. A marcha vai sair aqui da Catedral de Anápolis às 9 horas, vai percorrer a Rua General Joaquim Inácio, a Praça Americana do Brasil, vai voltar pela Engenheiro Portela, e quando chegar na Catedral, por volta das 10 horas, o nosso bispo auxiliar, Dom Gilmo Franco, vai celebrar a missa, presidir a missa, e se eu estiver e outros padres com ele, vamos concelebrar também. E seria bom que nesta Marcha dos Santos Inocentes vocês viessem trazer faixas, cartazes de valorização da vida e contra o aborto, que trouxesse crianças pequeninas para carregar bercinhos vazios, simbolizando as crianças que não puderam ver a luz do dia porque foram abortadas, e que vocês ajudassem-nos a rezar, a cantar e a participar da Santa Missa.
Nosso antigo bispo, Dom Manuel Pestana, fazia uma questão imensa de que as pessoas participassem desta marcha, porque era uma valorização pública da vida humana, um grito por aqueles que não conseguem gritar. Então não se esqueçam, é dia 28, terça-feira, às 9 horas, em frente à Catedral do Bom Jesus, com encerramento às 10 horas. E continuamos pedindo que vocês nos ajudem com gêneros de toda a espécie, gêneros alimentícios, gêneros de material de limpeza e de higiene, papel tamanho A4, porque dependemos de doações para socorrermos os bebês, as mamães que têm os bebês dentro dela, e para zelar pela casa em que elas se hospedam, certo? Agora sim, vamos dar a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Gina Mereção, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos pela bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.